Cara, imagina a loucura absoluta que seria você entrar num carro, colocar uma venda nos olhos bem apertada e aí ouvir a pessoa do seu lado simplesmente falar: dirige até outro estado. Nossa, é uma receita infalível pro desastre, né? Totalmente. Sem um mapa, sem referência visual nenhuma, tipo, sem saber se tem um penhasco logo na próxima curva. Aham. Mas se a gente pensar na essência da navegação marítima, tentar comandar um navio gigantesco no meio do oceano, sem um sistema rigoroso de localização geométrica, olha, não é muito diferente de dirigir com os olhos vendados. Olha, eu diria que é um cenário ainda mais caótico, na verdade. Porque no mar, a sua estrada tá literalmente se movendo sob os pneus. Tem essa variável gigante. Exato. A imensa estrutura de aço do navio está sendo arrastada por correntes marítimas, sendo empurrada por ventos violentos, num ambiente que, sabe, tem tolerância zero para erros de cálculo. Faz sentido. O oceano simplesmente não liga para o seu destino programado. Perfeito. Sem referências sólidas e provadas matematicamente na carta, a embarcação é só um objeto colossal à deriva. Acaba sendo uma ameaça para si mesma e para o tráfego ali ao redor. E é exatamente para desvendar as técnicas que tiram essa venda dos olhos do navegador que a gente inicia a nossa análise aprofundada de hoje. Mas antes de mergulhar de cabeça, eu quero deixar aqui o meu profundo agradecimento, com muita energia mesmo, a toda a audiência que acompanha esse nosso estudo. Com certeza. É um pessoal muito dedicado. Demais. A gente sabe quantas horas a fio o pessoal dedica a essa preparação. Então fica aqui o meu incentivo forte para que todo mundo mantenha o foco total, sabe? Aquela disciplina blindada nos estudos para o concurso de praticante de prático, o famoso PSCPP. É uma jornada intensa, mas vale cada segundo de foco. Sem dúvida. E a nossa missão de hoje, nesse estudo, é destrinchar o capítulo 4 do Manual de Navegação. A meta aqui é mastigar o conteúdo para que ele fique extremamente fácil de entender e, principalmente, de memorizar para a prova da Marinha. É a abordagem mais inteligente, viu? Porque todo o arcabouço do capítulo 4, que a gente pode chamar de coração da navegação costeira, ele existe para responder de forma inquestionável a duas perguntas existenciais de quem está lá no passadiço. Que são para onde a gente vai e onde a gente está. Isso, para onde o navio deve ir e onde ele está exatamente neste milissegundo. Porque sem responder a essas duas perguntas com exatidão matemática, o controle da situação é pura ilusão. Então, bora começar pela primeira fase da nossa investigação, que é o para onde vamos. É o famoso dever de casa do navegador. É tipo pensar nisso como o planejamento de uma viagem de carro muito complexa. Aham, uma road trip cheia de detalhes. Exato. Só que, diferente de alguém que simplesmente joga um endereço num aplicativo de GPS de celular e segue cegamente uma linha azul, o encarregado de navegação tem que construir o próprio mapa, passo a passo. Ele prevê as interferências, valida cada milímetro do trajeto e tudo isso ainda em terra firme. É, o planejamento da derrota, e lembrando que no jargão náutico, a derrota é o caminho planejado do navio, né? Bem lembrado, nada a ver com perder. Isso, esse planejamento acontece no porto, onde você tem tempo hábil e o estresse das ondas ainda não existe. E o navegador precisa reunir e cruzar dados de uma montanha de publicações. Não é só abrir uma carta náutica gigante e traçar uma reta. Não é tão simples assim. Nem um pouco. Ele precisa usar cartas de grande escala, dos portos específicos, tem que checar os roteiros, se debruçar sobre tábuas de marés, listas de faróis. É tipo um trabalho de engenharia de rota mesmo. E tem um documento específico nessa lista que funciona como se fosse aquele alerta de estrada interditada, né? Que são os avisos aos navegantes. Essenciais. Porque o fundo do mar muda o tempo todo e os equipamentos quebram, sabe? Os faróis dão problema. Exato. Os avisos aos navegantes informam, por exemplo, se uma boia de sinalização foi arrastada por uma tempestade ou se um farol vital está com a lâmpada queimada. Até mesmo se uma obra de dragagem alterou a profundidade de um canal. Caramba, é muita variável para checar. E com tudo isso mitigado, o oficial constrói uma tabela minuciosa.
O manual até cita um exemplo clássico de uma travessia ali entre o Rio de Janeiro e Natal. E nessa tabela vai muito mais do que só a coordenada de origem e a de destino final, né? Muito mais. Vai a anatomia completa de cada segmento da viagem, os pontos exatos em que o navio vai ter que guinar, os rumos verdadeiros e aquelas métricas com siglas que quem estuda já conhece de cor. O ETD, que é a hora estimada de partida, e o ETA, a hora estimada de chegada. Isso mesmo. E junto com isso vem o SOA, que é a velocidade de avanço. Tá, eu quero fazer uma pausa rápida nessa sigla, o SOA. Por que a gente complica tanto? Porque o oficial não simplesmente anota ali a velocidade do motor do navio e bola para frente. Ah, essa é uma ótima pergunta. Porque a velocidade que o motor gera quase nunca é a velocidade real do navio sobre o fundo do mar. O SOA, que vem do inglês Speed of Advance, é a velocidade que o navio precisa desenvolver em relação ao fundo para cumprir aquele horário planejado. Entendi, ele considera o ambiente. Sim. Pensa assim, se a tabela diz que o SOA tem que ser de 15 nós, mas tem uma corrente contrária batendo na proa com uma força de 2 nós, o navegador vai ter que ordenar que as máquinas girem para produzir 17 nós na água. Ah, para compensar a corrente e sobrar os 15 que ele precisa. Exatamente. O SOA é o seu objetivo geométrico e de tempo. Sabe, a velocidade da máquina é só a ferramenta para atingir esse objetivo lutando contra as forças da natureza. Fascinante, cara. Agora, tem um passo depois disso que, à primeira vista, me parece só uma burocracia chata. Mas o manual de navegação trata como uma barreira de segurança máxima. O oficial faz todo esse planejamento brilhante, desenha tudo, mas ele não pode simplesmente apresentar isso para a tripulação no briefing e partir. Tem um pedágio obrigatório aí. E é um pedágio que aparece nas provas o tempo todo. Toda essa tabela detalhada e as cartas náuticas traçadas precisam ser submetidas de forma obrigatória à aprovação do comandante. E isso antes do briefing com a equipe. Antes de qualquer coisa. E o raciocínio não é vaidade do comandante, é responsabilidade legal e operacional total. Faz sentido, ele é a autoridade máxima. Isso, é ele quem vai validar se as margens de segurança estão adequadas, se o planejamento não vai fazer o navio passar perto demais de um perigo só para economizar combustível, sabe? Só depois da assinatura dele é que aquele plano vira uma ordem oficial. Plano assinado, cabos largados, o navio entra no mar. A primeira pergunta, o para onde vamos, está super resolvida no papel. Mas aí o vento ataca, a correnteza puxa de lado, e a gente entra na segunda grande questão do capítulo. Que é o qual é a nossa posição atual. Exato. E o que me intriga muito na navegação costeira clássica é aquele conceito de LDP, a linha de posição. Porque no mar, ninguém simplesmente acha que está num lugar. Uma LDP não é um ponto, é uma pista, né? É uma abstração geométrica muito bonita, para falar a verdade. Uma LDP sozinha, isolada na carta, ela não acusa a posição do navio. Num cravo X. Não. Por definição matemática, a LDP é o lugar geométrico de todas as posições possíveis que o navio pode ocupar naquele milissegundo em que o oficial fez a observação. Para a gente tentar visualizar isso de uma forma cristalina, eu penso num exemplo. Imagina que uma pessoa vendada escuta de um amigo de confiança o seguinte: olha, sua distância exata até o centro daquela ilha ali é de 5 milhas. A pessoa sabe onde ela está? Não sabe. Pois é, não sabe. Ela pode estar 5 milhas ao norte da ilha, ao sul, a leste. O que ela sabe de fato é que o corpo dela ocupa algum ponto em um anel, uma circunferência perfeita com um raio de 5 milhas ao redor da ilha. Essa ilustração define perfeitamente o que o manual chama de circunferência de igual distância. E essa é a LDP que a gente consegue obter usando o radar, por exemplo. Mas claro que o navegador tem várias outras ferramentas na manga. O que mais ele usa, além do radar? Ele usa as retas de marcação, que você obtém lendo o ângulo de um objeto visível na bússola. Tem também os alinhamentos, as circunferências dos segmentos capazes e uma que é muito interessante, as isóbacas. As isóbatas são aquelas linhas de igual profundidade na carta náutica, certo? Isso mesmo. Mas espera um pouco, essa da profundidade me gera uma dúvida forte. O fundo do oceano é muitas vezes uma planície de lama toda irregular, cheio de buracos.
Como que o fato do ecobatímetro ler, sei lá, 20 metros de profundidade, vai fornecer uma linha geométrica no mapa em que o cara possa confiar a vida dele? É uma dúvida super válida. A isóbata só funciona de verdade como uma LDP se o relevo submarino tiver um contorno muito claro e muito bem mapeado. Tipo as linhas topográficas de uma montanha, só que debaixo d'água, sabe? Aham. Mas é verdade que, na prática, uma isóbata dificilmente é usada para cravar um X perfeito na carta, justamente por causa dessa irregularidade natural do fundo. Onde ela brilha de verdade é atuando como uma LDP de segurança. Ah, como se fosse uma cerca invisível no fundo do mar. Precisamente. O navegador sabe, por exemplo, que o navio dele vai encalhar se chegar em 10 metros de profundidade. Então ele programa um alarme lá no ECDIS, que é o sistema de cartas eletrônicas, ou no próprio acobatímetro para soar na isóbata de 15 metros. Uma margem de sobra. Isso. E aí, quando o alarme dispara, o oficial não precisa saber a coordenada exata de latitude e longitude naquele segundo. A geometria ali já garante que ele acabou de cruzar a linha de segurança e precisa guinar imediatamente para águas mais profundas. Sensacional. Agora, voltando para a parte burocrática da carta de papel. Como que essas pistas visuais e de radar são organizadas visualmente ali na carta sem virar um rabisco caótico? Tem um rigor absoluto, né? O padrão é totalmente negociável. Você traça a LDP na carta náutica com um lápis e aí, logo acima da linha, você escreve a hora exata da observação usando só 4 dígitos. Tipo 14h20 para as 2h20 da tarde. Exatamente. 14h20, sem letras, sem 2 pontos. E imediatamente abaixo dessa mesma linha, você escreve o valor numérico puro da medição, seja o ângulo em graus ou a distância em milhas. Para qualquer um bater o olho e entender. Isso. Qualquer oficial que assumiu o turno olha a carta e lê instantaneamente a hora e a magnitude daquela LDP sem confusão. Perfeito, mas vamos voltar para o problema do nosso anel ao redor da ilha. Se uma LDP traz infinitas possibilidades de posição ao longo de uma linha, cravar a posição real do navio exige que a gente cruze essas pistas. A intersecção matemática de 2 ou mais LDPs é o momento em que a possibilidade vira uma certeza, certo? Exato. O cruzamento é o verdadeiro coração do capítulo 4. E de todas as formas possíveis de cruzar linhas, tem uma LDP que é superior a todas as outras. E o mais louco é que ela sequer precisa de instrumentos sofisticados para existir. O famoso alinhamento. Ele mesmo. O alinhamento. O manual trata o alinhamento quase como a realeza das linhas de posição. Mas eu vou bancar o advogado do diabo aqui e lançar um desafio conceitual. Manda. Por que o alinhamento é mais confiável do que usar uma bússola giroscópica, caríssima, digital, perfeitamente calibrada? Porque a física da luz é imune aos problemas que afetam as máquinas, sabe? Uma bússola magnética sofre com a interferência do próprio metal do navio e até com anomalias da Terra. A giro-compasso depende de energia elétrica e calibração fina. Se acabar a luz, ela já era. E o alinhamento não. Não. O alinhamento é puramente óptico. Se o navegador está ali na janela do passadiço, ele observa a torre de uma igreja bem distante e um farol na costa. Se um objeto passa exatamente por trás do outro na visão dele, a linha divisada formou uma reta perfeita no mundo real. Não tem erro de equipamento envolvido. Nenhum. É impossível ter erro mecânico. O navio está obrigatoriamente em algum lugar sobre aquela reta que ele acabou de desenhar na carta. Entendido. Quer dizer, o instrumento mais avançado ainda é o olho humano capturando a geometria do mundo real. Mas a gente sabe que a natureza nem sempre colabora, colocando uma igreja bonitinha atrás de um farol na hora que a gente precisa. É, quase nunca, na verdade. Então, quando o alinhamento não está disponível, a equipe tem que misturar os métodos. Usa-se a marcação visual de um ponto cruzando com a marcação visual de outro, ou, de forma bem rápida, a marcação visual e a distância por radar de um único objeto. Sim, e o manual traz um estudo de caso sensacional sobre isso. Sobre a inteligência operacional lá no Rio de Janeiro. É o exemplo do farolete da ponta do arpoador. Ah, esse exemplo é clássico nas provas. Muito. O arpoador é uma península rochosa, então é um alvo excelente para você tirar uma reta de marcação com alidade lá no passadiço, porque ele é visualmente inconfundível.
Só que, por causa das construções da cidade e do contorno da costa que fica logo atrás, a imagem de radar que o arpoador devolve na tela é meio borrada. E isso gera uma LDP de distância bem imprecisa, né? Exato. Se você confiar só no radar ali, a sua medição de distância vai ser duvidosa. E qual é a sacada do navegador astuto nessa hora? Ele separa as fontes de informação. Ele tira a marcação visual pelo olho mesmo, lá do arpoador, gerando uma reta perfeita e livre de erros do radar. E no exato mesmo segundo, ele olha para a tela do radar e mede a distância. Mas não para o arpoador. Ele mede até a ponta de pedra mais a leste ali de Copacabana. Que devolve um eco de radar nítido. Extremamente nítido. E aí ele cruva a reta visual de um ponto com o círculo de distância do outro na carta. Ou seja, a fraqueza de uma técnica é coberta pela força da outra. Cara, essa adaptação tática é brilhante. Mas a teoria tem uma armadilha cruel bem na hora de desenhar essas duas linhas na carta. E tem toda a cara de pegadinha de prova. O tal do ângulo de cruzamento. Esse é o momento crítico de aplicar a geometria à análise de erros. A recomendação padrão ouro no manual para o cruzamento de duas LDPs é que elas se interceptem formando um ângulo de 90 graus. Tá, mas por que exatamente 90 graus? Se as linhas se cruzarem, sei lá, 20 graus, elas não vão formar um X no papel de qualquer maneira? Forma um X, claro, mas é um X altamente perigoso para o navio. Como assim? É porque todo oficial é humano e ele comete pequenos erros de leitura na hora de observar a alidade. Imagina um errinho bobo de 2 graus para a direita. Certo. Se as duas LDPs cruzam a 90 graus ali na carta e ambas têm esse pequeno erro humano, o ponto final do navio vai ficar deslocado da realidade, claro. Mas esse deslocamento, que a gente chama de erro radial, ele vai ser muito pequeno. Ele fica restrito à vizinhança real do navio. Ok, o erro fica contido. Isso. Agora, imagina se as linhas se cruzam de forma quase paralela, num ângulo rasante de 20 graus. Aquele mesmo errinho humano de apenas 2 graus faz com que o ponto de intersecção escorregue pelas linhas. Ele é empurrado milhas e milhas de distância pela extensão da reta. A figura geométrica fica esticada, sabe? Nossa, verdade. Então, um erro minúsculo no passadiço vira um erro catastrófico na carta de navegação. Você acha que está longe do perigo, mas na verdade está em cima dele. É um efeito alavanca de imprecisão, que loucura! E o manual também adverte muito fortemente sobre o uso de apenas 2 LDPs, por um outro motivo matemático, que é o risco de ambiguidade. Imagina que você vai cruzar uma reta com um círculo de radar. Uma linha reta, quando atravessa uma circunferência, ela corta a borda em 2 lugares diferentes. E aí, qual dos 2 pontos reflete a posição real da sua embarcação? Você fica na dúvida, não tem como ter certeza absoluta só olhando o desenho. Pois é. Por causa dessa incerteza implícita, a doutrina naval é brutalmente clara. O padrão seguro de navegação não são 2 LDPs. O padrão é a busca incessante por uma terceira LDP. A terceira linha quebra qualquer ambiguidade matemática. E ela ainda revela na hora se alguma das outras 2 leituras teve um erro crasso. Falando em mitigar erros, vamos entrar agora numa situação extrema do manual. Digamos que a agulha giroscópica tenha um apagão geral, ou sofra uma anomalia magnética brutal que inutilize a bússola. O navio não tem mais um norte confiável para tirar marcações em graus, mas ele precisa de uma precisão absurda em águas perigosas, usando só métodos visuais. É aí que entra o que o manual chama de segmento capaz. O segmento capaz é a glória da trigonometria a bordo do navio. Nessa técnica, você ignora completamente o norte e a bússola. Zero bússola. Zero. A técnica exige que o navegador pegue um sextante, que é aquele instrumento que normalmente o pessoal usa para olhar a altura das estrelas, e ele deita o sextante na horizontal. Aí ele mira em 3 objetos bem distintos lá na costa. 3 faróis, por exemplo. Exato. E ele mede o ângulo horizontal puro e absoluto entre o objeto A e o objeto B. Depois, faz a mesma coisa, mede o ângulo entre o objeto B e o objeto C. É uma relação angular pura entre as estruturas da paisagem. Mas aqui eu preciso levantar a mão e admitir uma confusão minha. Porque o manual faz um alerta muito severo sobre as alturas dos objetos que você escolhe na costa. Tipo,
Se eu aponto o sextante para a ponta de um farol altíssimo lá no topo de uma montanha, o ângulo entre ele e a igrejinha aqui embaixo não continua sendo um ângulo válido? Por que a carta náutica penaliza faróis altos nessa técnica? Ah, essa é a grande pegadinha que derruba muita gente. E o motivo é que a carta náutica é um pedaço de papel estritamente plano, em 2 dimensões. Quando você pega o sextante e mede a distância angular até o topo de uma montanha gigante, na verdade você está medindo ao longo da hipotenusa de um triângulo invisível. Tá, isso cria um problema. Cria o que a gente chama de ângulo inclinado. A carta não enxerga alturas, ela pressupõe que toda a medição que você fez foi num plano perfeitamente horizontal, como se todas as casas, faróis e igrejas estivessem no nível do mar. Se o navegador jogar o valor numérico desse ângulo inclinado diretamente no plano 2D da carta náutica, A geometria entra num colapso total. Por quê? O papel entende aquela medida como a base do triângulo, mas na vida real ela é hipotenusa. O navio acaba posicionado num lugar completamente errado. o erro é assustadoramente grande. Por isso, a regra estrita do segmento capaz é focar em objetos baixos, muito próximos à linha do horizonte e com alturas bem parecidas entre si. Só assim, o ângulo lido no sextante vai ser um ângulo puramente horizontal, compatível com a carta plana. Perfeito. Mas aí eu fico pensando na execução disso no meio do mar, com o navio balançando. A equipe não vai sacar um compasso gigante e usar régua de escola e ficar calculando seno e cosseno na mesa do passadiço para desenhar esses 3 pontos. O tempo ali é o maior inimigo. Nunca. Ninguém faz cálculo trigonométrico na mão ali na hora do sufoco. Para que o segmento capaz não seja só um exercício acadêmico de prova, a gente usa o estaciógrafo. Que é um nome bem peculiar, né? Mas é um instrumento fantástico. Trata-se de uma ferramenta de metal ou plástico duro, dotada de um círculo graduado e 3 longas réguas articuladas como se fossem braços que abrem e fecham. Aham. Você ajusta mecanicamente o primeiro ângulo medido lá no sextante entre a régua esquerda e a central. Em seguida, fixa o segundo ângulo entre a régua central e a régua direita. E aí, com os braços travados com a geometria da realidade, Você leva para o papel. isso, o oficial coloca o instrumento todo sobre a carta náutica e sai deslizando ele com todo cuidado até que a beiradinha de cada uma das 3 réguas toque os 3 objetos impressos ali no mapa. E a mágica acontece, onde está o centro certinho do instrumento. Ali está a posição exata do navio. Exatamente, o centro do estaciógrafo crava o X na hora. Uma engenhoca mecânica é incrível, salva vidas mesmo. Mas eu vou bancar o advogado do diabo de novo. E se o navio não tiver esse estaciógrafo de metal reluzente? É plausível que num cargueiro gigante de centenas de milhões de dólares, o procedimento de emergência aceito pela Marinha seja usar um transferidor escolar e um pedaço de papel vegetal? Totalmente plausível. Porque o manual descreve exatamente isso com um nome todo imponente, estaciógrafo de fortuna. Isso resiste a uma tempestade real. O estaciógrafo de fortuna é a maior prova de que entender a física dos princípios é muito mais importante do que ter um equipamento de luxo. Sim, ele não apenas é confiável, como já evitou desastres incontáveis na história da navegação. Como ele é feito na prática? O navegador pega um papel vegetal transparente, sobrepõe ele à rosa dos ventos da carta náutica para alinhar ou usa um transferidor simples mesmo, e desenha 3 linhas divergentes partindo de um único ponto central, usando aqueles mesmos ângulos medidos pelo sextante. E aí o processo é o mesmo. Ele arrasta o papel. Ele pega esse papel vegetal rabiscado à mão, arrasta sobre a carta até as linhas baterem certinho em cima dos faróis desenhados. Quando bate tudo, ele faz um furo com a ponta do lápis, bem na origem das retas, e pronto, o X está cravado. Cara, num cenário em que os painéis queimam, a ponte de comando fica todas escuras, um lápis e uma folha transparente são totalmente blindados contra a falta de energia, né? É a robustez analógica salvando o dia. Simplesmente formidável. Agora, a teoria assenta os métodos visuais, os de radar, os trigonométricos, mas vamos voltar para a dura realidade cinemática. O navio jamais congela no tempo para a tripulação pensar. Ele está sempre andando. Exato.
Consequentemente, ao medir 3 LDPs sucessivas na prática, ali, correndo de um lado para o outro, elas raramente se encontram num pontinho cirúrgico e perfeito na carta. Os atrasos na medição, a caminhada pela ponte, o movimento da proa, tudo isso faz com que o cruzamento das 3 linhas do papel gere um defeito visual. Ah, bem-vindo à dor de cabeça diária dos oficiais. O famoso triângulo de incerteza. A imperfeição do mundo físico simplesmente impede que as linhas se fechem perfeitamente em um ponto só. E o que forma no lugar? Em vez daquela estrela central linda de interseção, forma-se um triângulo. Às vezes pequeno, às vezes não tão pequeno assim. E o manual possui regras intransigentes, regras de ouro sobre o que assumir a partir desse desenho imperfeito. Quais são as diretrizes de sobrevivência quando o tal do triângulo de incerteza aparece para assombrar o navegador? Tudo se baseia na gestão do pior cenário possível. A primeira diretriz é a mais tranquila. Se o triângulo for bem pequeno e estiver longe de qualquer área de risco ou costa, o navegador respira aliviado e marca a posição da embarcação exatamente no centro matemático geométrico daquela figura. Ok, tira uma média visual. E a segunda regra? A segunda é quando a tensão sobe. Se o triângulo for pequeno, porém ele se forma ali nas imediações de um banco de areia, de um recife ou bem no limite do canal, nessa hora não se usa o centro de jeito nenhum. O navegador é forçado a abandonar a estatística média e assumir o vértice do triângulo que estiver mais próximo do perigo. Nossa, ele força o sistema a acreditar que o navio está na pior localização possível dentro daquela margem de erro. Exatamente. A lógica é muito segura. Se o pior cenário estiver a salvo no mapa, o navio real com certeza absoluta estará a salvo também. Fantástico. E se o triângulo for um monstro? Aí entra a terceira diretriz. Se as linhas desenharem um triângulo gigantesco que cubra milhas e milhas de diâmetro na carta, é mandatório ignorar tudo. Não tenta salvar a medição. O erro foi muito grosseiro, alguém leu alguma coisa muito errada e o ciclo inteiro de medições deve ser refeito do zero imediatamente. O que nos leva a que talvez seja a técnica de mitigação de erro mais cobrada em qualquer prova de certificação naval. O pessoal que está focando no PSCP sabe do que eu estou falando. É a ordem estrita de fazer as observações. Isso chove em prova. Porque o tempo decorrido entre a primeira leitura e a última é o grande responsável por deformar as LDPs num triângulo, né? A lógica ditada pelo manual sobre o que o oficial tem que medir primeiro é impressionante. A regra depende intrinsecamente da percepção de velocidade angular relativa, o que a gente chama de taxa de variação. Pensa comigo. Para quem está no passadiço, o cenário lá fora não se move na mesma velocidade para todas as direções. Como assim? Costa, que está na linha lateral do navio, que a gente chama de través, ela apresenta uma variação angular frenética. Fica passando muito rápido pela janela. Em compensação, uma montanha que está posicionada muito lá na frente, na proa, ou muito lá atrás, na popa, varia o seu ângulo de uma forma lentíssima, sabe? Quase imperceptível aos olhos. Entendi. Para fixar bem o conceito para o pessoal. Nas marcações visuais usando a bússola, qual é a ordem da captura e o que é que vai determinar o horário escrito lá em cima da LDP na carta? Então, em marcações visuais de direção, por ser o elemento mais efêmero da paisagem, o alvo no través deve ser observado primeiro. Você precisa capturar aquela posição lateral fugaz antes que ela mude demais. E aí, por último, com mais tranquilidade, você afere a marcação dos objetos lentos que estão situados pela proa ou pela popa. Tá. E a hora da posição? Como a medição fundamental e mais propensa à perda por atraso foi feita bem no início do processo, o horário oficial da posição fixa lançada na carta vai ser o horário da primeira observação. O navio congela geometricamente naquele exato momento da leitura inicial do través. Certo, guardem bem isso, pessoal. Mas e quando o jogo muda para as distâncias puras tiradas lá na tela do radar? A lógica se mantém a mesma? Na verdade, a lógica inverte fisicamente. E muita gente cai nessa pegadinha. Opa, alerta de prova. Por que inverte? Porque se você está tirando distância com o radar, ao passar lateralmente por uma ilha no través, a distância até a ilha sofre uma alteração muito pequena por um longo período,
porque você está tangenciando a ilha, é uma distância estável. Ah, faz sentido. Porém, a distância de algo que está bem na sua frente, lá na proa, reduz agressivamente a cada rotação do motor do navio. O alvo na proa é o que varia mais rápido em termos de distância. Porque você está literalmente indo de encontro a ele. Exato. Assim, o navegador fará primeiro a leitura da distância no través, que é estável e vai tolerar a passagem de alguns segundos sem perder qualidade. E ele vai deixar para o último milissegundo a captura da distância na proa ou na polpa, que estão mudando alucinadamente. E a hora que vai para a carta? Sendo a última medição a mais crítica dessa vez, a posição fixa por cruzamento de distâncias vai assumir no mapa o horário exato da última observação. Inverteu em relação ao visual. E aí, depois de toda essa dança geométrica orquestrada com precisão de minutos, a gente crava finalmente o nosso X seguro, o chamado ponto observado. Mas o trabalho não acaba com esse rabisco no mapa, né? Aliás, é agora que a mágica reveladora de todo o capítulo 4 entra em ação. Qual é o propósito final de ter sofrido tanto para achar esse ponto? Esse é o clímax analítico do navegador. Nós descobrimos a posição observada lá no mundo real. Mas lá no início do estudo, o comandante não tinha aprovado uma posição estimada baseada no cálculo puro de velocidade da máquina e do tempo. Sim, a teoria contra a prática. Isso. Ao cruzar o ponto estimado teórico com o ponto observado real na carta, a distância entre os dois não reflete erro humano. Essa diferença escancara a assinatura invisível do mar. O vento e a corrente. Exatamente. Essa defasagem revela a direção e a velocidade da correnteza ou do vento que não estavam previstos na matemática inicial. E é somente ao descobrir o tamanho dessa força que está empurrando o navio que o oficial consegue compensar o leme, ajustar a potência das máquinas e evitar o desastre que ia acontecer horas mais tarde. O processo todo exige um domínio formidável do raciocínio físico, né? Vai muito além de só memorizar o roteiro de ações para marcar um X na prova. Absolutamente. E eu diria até mais, sabe? No mundo de hoje, que é tomado pela conveniência de pontes de comando ultramodernas, dominadas por monitores sensíveis ao toque, radares automatizados, antenas duplas de GPS, olha, é compreensível que alguém subestime o valor desses conceitos puramente analógicos. É fácil achar que é coisa do passado. Sim, mas internalizar o que sustenta um segmento capaz, prever a variação das marcações e entender profundamente a geometria do cruzamento de linhas, é isso que, de fato, edifica a consciência situacional verdadeira de um profissional de elite no mar. Um prático que sabe o que está fazendo. Isso. Porque se o breu cair no meio de uma tormenta e todos os chips de silício do navio pifarem de uma vez, a sobrevivência de dezenas de vidas não vai depender de tecnologia eletrônica de última geração. Vai depender da firmeza de um lápis, da translucidez de um papel vegetal de fortuna e dessa robustez geométrica que tem que estar enraizada no cérebro do prático. Cara, que encerramento profundo. Desenvolver exatamente essa intuição analógica sob extrema pressão é o que separa de fato quem domina a arte e passa num certame brutal como esse, de quem apenas lê cartilhas para decorar fórmula. E para conseguir treinar o cérebro a pensar com essa destreza espacial e temporal de um mestre, a rotina de preparação de quem está estudando precisa ser conduzida de um modo tão tático e disciplinado quanto as próprias tabelas criadas pelo oficial de navegação. Com certeza. A organização do estudo é tudo. Exato. E é justamente neste ponto de estruturação tática que entra uma ferramenta absolutamente indispensável para a nossa audiência, que é a Praticante Pro. Dominar calhamaços de volumes complexos como o manual de navegação requer uma gestão muito cirúrgica do tempo. Sem estratégia, o candidato se perde. Total. A Praticante Pro atua organizando essa rotina exaustiva. Ela assegura que o foco recaia não sobre aquelas decorebas aleatórias que não levam a nada, mas exclusivamente sobre as dinâmicas e o arcabouço conceitual que as bancas realmente exigem. Aquilo que constitui os pilares reais da navegação marítima. É o caminho das pedras, né? É isso aí. O estudo é muito denso e a resiliência é atestada diariamente.
mas cada minúcia absorvida de fato transforma o modo de enxergar as variáveis do ambiente. A nossa audiência heróica deve se manter atenta e perseverante nessa reta. Em breve, a gente vai desdobrar detalhadamente os próximos capítulos vitais do manual aqui nos nossos estudos aprofundados. Fiquem de olho, pessoal! E lembrem-se, acompanhem a Praticante Pro nas redes sociais para acessar direcionamentos técnicos, aquelas atualizações de peso e materiais de suporte que mantenham o raciocínio sempre afiado para o PSCP. Continue com foco absoluto em dominar os porquês por trás de cada linha cruzada no papel. Um forte abraço e que todos mantenham as mentes calibradas para o próximo desafio.